Buenos días, bom dia. Desde 2016 e por quinto ano consecutivo, o município de Olivença, institucionalmente, vem comemorando o Dia de Portugal, o Dia das Comunidades Portuguesas y de Camões, adherindo a las celebraciones culturales que ya se realizaban según nuestro calendario escolar. Debido a la pandemia de la COVID-19, este año, como podéis comprobar, nuestra celebración será online. Olivença quer saudar todos os povos e comunidades que articulam a língua portuguesa. É precisamente a língua portuguesa o elemento transversal que nos une, além dos aspectos culturais e afetivos. A língua portuguesa, hoje em dia, é um cartão global e universal que serve para o desenvolvimento das comunidades que falam português. A língua portuguesa coexiste com outras línguas nos territórios onde há comunidade portuguesa. Nós, em Olivença, somos uns afortunados por ter essa riqueza da coabitação linguística. Antes de iniciar o ato institucional, queremos agradecer a presença de Dom Manuel José González Andrade, alcalde de Olivença, presidente da Câmara Municipal de Olivença, do secretário-geral da UCLA, Dr. Vítor Ramalho, o coordenador do movimento 800 anos da língua portuguesa, o movimento 2014 800 anos da língua portuguesa, Dr. Ribeiro Castro, e do presidente da Junta de Extremadura, Dom Guillermo Fernández Vara. Quanto ao painel cultural, também queremos agradecer a presença de Dr. João Paulo Oliveira Costa, professor catedrático de História e escritor, que nos vai versar sobre a circunnavegação de Magalhães e Elcano, do Dr. Rui Lourido, historiador, investigador e presidente do Observatório da China, que nos vai falar da língua portuguesa através das relações com a China e com a Ásia. Também vamos ter a atuação musical ou interpretação de um minuete do compositor e organista português Carlos Seixas, interpretado por Maria Consuelo Martínez Antunes, e também a professora Olga Maria Gomes Núñez, do Colégio Sagrado Coração de Jesus de Olivença, que nos vai dar uma ótica da aproximação entre Coimbra e Olivença. Por outro lado, vamos ter depois a leitura de poemas de Sofia de Melo Breiner através de alunos das distintas escolas educativas de Olivença. E, para finalizar, a técnica de turismo, Helena Álvarez Rodrigues, vai nos apresentar A Beleza Está em Voltar. Antes de iniciar o Dia de Portugal das Comunidades Portuguesas e de Camões, também queria referenciar as distintas personalidades que há em Olivença que levaram a nossa localidade a todos os rincones del mundo, acercándonos a los pueblos de la lusofonía. São o caso de Frei Henrique de Coimbra, quem oficiou a primeira missa no Brasil e foi Bispo de Ceuta, com a sede aqui na Igreja da Madalena. Também Bispo de Ceuta, Frei Diogo da Silva, que instruiu 2 cátedras, uma de canto e outra de música. Está a família Gama, por outro lado, o navegante Aires Tinoco. Temos também Sebastião do Couto, que levou a lógica de Aristóteles à China, e tantas outras figuras da nossa terra, como poderiam ser Caetano da Silva e Souto Maior, conhecido por Camões do Rocio, o Marquês das Lajes e também a religiosa beata Maria da Cruz. Muito obrigado, até para o ano. Buenos días, buen día especialmente a nuestros vecinos de Portugal y a todos aquellos que en el día de hoy tienen un sentimiento de pertenencia a la lengua y a la cultura portuguesa. Quiero, en primer lugar, por el momento en el que estamos viviendo, esta terrible pandemia que está azotando el mundo, mandar un fuerte abrazo fraternal a todos mis colegas de Portugal y de las comunidades portuguesas, y deseando que tanto sus vecinos como ellos y sus familias se encuentren en perfecto estado. A pesar de esta terrible pandemia, a pesar de esta terrible crisis sanitaria, Olivença no ha querido dejar pasar este año sin celebrar aquello que nos une con nuestra historia, el Día de Portugal, de Camões y de las comunidades portuguesas.
Una crisis que además nos ha hecho rememorar situaciones ya pasadas y superadas hace muchos años, ¿no? Es desolador ver sobre Puente Ayuda enormes piedras que separan a Olivenza solo físicamente de su pasado, de su presente y de parte de su futuro, ¿no? Pero nunca podrán hacerlo emocionalmente. Además de esta crisis también hemos aprendido algo, y hemos aprendido que debemos salir de ella de manera conjunta porque nos necesitamos más que nunca. Soy un firme defensor del enriquecimiento cultural, del trabajo conjunto, de la cooperación, de la colaboración, del establecimiento de sinergias, y a eso es a lo que debemos dedicarnos con más fuerza que nunca cuando todo esto pase y cuando esto sea posible. Con el ánimo de que podamos vernos pronto y también de que el siguiente 10 de junio podamos celebrarnos no solo emocionalmente juntos, sino también físicamente, os deseo a todos un feliz día de Portugal, de Camões y de las comunidades portuguesas. Queridos amigos e queridas amigas de Olivença, é com muito gosto, embora com alguma tristeza por não poder estar aí presente convosco, que vos mando algumas palavras por ocasião da celebração de mais este 10 de junho, o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Desde que, por iniciativa da Câmara Municipal de Olivença, do Ayuntamiento e do seu presidente, do seu alcaide, Manuel González Andrade, a quem envio os meus cumprimentos, o meu abraço fraterno, e de alguns oliventinos, começámos a celebrar em Olivença, normalmente no convento São João de Deus, o dia 10 de junho, que cada celebração teve sempre o seu traço particular, que nos ficou na memória. O primeiro é inesquecível, ver o Eduardo Machado trajando a rigor de Camões, presidindo às cerimónias que se focaram na lusofonia e na língua portuguesa. E essa celebração ficou como um marco, porque foi aí que se iniciou um processo que terminaria em 2019, na adesão de Olivença à UCLA, à União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Foi nesse dia 10 de junho de 2016 que esse caminho começou. Depois, em 2017, os pontos mais altos foram a atuação de um coro muito conhecido entre os antigos estudantes de Coimbra, o Alma de Coimbra, que abrilhantou o encerramento das cerimónias oficiais durante o dia. E também a celebração de uma missa em português na magnífica Igreja da Madalena. Em 2018, o foco esteve na calçada portuguesa, que nós também podemos ver com tanto orgulho e tão bem feita, tão bem aplicada em muitas das ruas do casco histórico de Olivença, a calçada portuguesa, uma verdadeira obra de arte de que nos orgulhamos. E também a evocação de duas grandes figuras portuguesas oliventinas, Sebastião do Couto e Vicente Lusitano. O ano passado, em 2019, o ponto alto foram as crianças, esse sinal do futuro que brincaram, cantaram diante da Câmara Municipal de Olivença, ali mesmo no centro do casco histórico. E este ano, forçados pela Covid-19, por esta pandemia que atacou Espanha e também Portugal e o mundo inteiro, vamos celebrá-lo por estas mensagens. O que celebramos neste dia é o lado português da biculturalidade oliventina, que tanto se tem valorizado ao longo dos últimos anos, graças ao esforço da Associação à Língua Diana e também das autoridades locais, seja a Junta da Extremadura, seja o município de Olivença. Nós estamos muito gratos ao desenvolvimento desse processo e sabemos que cala muito fundo no coração dos oliventinos, como se verifica também pelo facto de umas largas centenas já terem também a dupla nacionalidade. Isto é um traço único na Europa e no mundo que eu conheço e na Península Ibérica. E Olivença é cada vez mais conhecida como El Pueblo de las Dos Culturas, a cidade das duas culturas. El Pueblo de la Doble Nacionalidade, a cidade das duas nacionalidades.
uma terra de dupla pertença, uma terra sem fronteiras, uma terra que assume a totalidade da sua história e está aberta para o lado de Espanha e aberta para o lado de Portugal. E nós queremos festejar esta dupla pertença, que foi sempre o discurso que ouvi aos oliventinos que conheci e que me fizeram apaixonar por esta terra magnífica. Eu queria ler-vos aqui um pequeno poema de um grande poeta português. Não é Camões, é outro grande poeta português, o maior poeta português mais moderno, Fernando Pessoa, de quem gosto muito, e um poema que eu li na Assembleia da República, no Parlamento Português, quando era Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, nos 40 anos do 25 de Abril, ou seja, em 2014. E nessa altura pediram-se a alguns deputados, eu fui um deles, que lessem 2 poemas. Eu li 2 poemas e um deles é este, que me diz muito e diz também alguma coisa do que estamos aqui a festejar e a direção onde temos o nosso olhar. O poema é de Fernando Pessoa, mas usando o heterónimo de Alberto Queiro. Fernando Pessoa tinha alguns heterónimos e este é de Alberto Queiro. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Nas cidades a vida é mais pequena que aqui na minha casa, no cimo deste outeiro. Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos, porque nos tiram todo o tamanho que podemos olhar. E tornam-nos pobres, porque a nossa única riqueza é ver. E agora vou fazer um pequeno atrevimento, vou adaptar a Olivença este poema que me diz muito. Em Olivença, vejo tudo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso, Olivença é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Nas grandes cidades, a vida é mais pequena do que aqui no cimo da Torre de Olivença. Na cidade grande, as grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos porque nos tiram todo o tamanho que podemos olhar. E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. De facto, a partir de Olivença, com esta biculturalidade, esta dupla pertença, nós podemos ver um futuro enorme. Um futuro que é maior do que qualquer cidade, que pode ser grande, mas que nos fecha, que nos encerra no meio dos prédios e das avenidas. E é este olhar sobre o futuro bicultural, este futuro aberto, este futuro em paz, este futuro fraterno, que nós celebramos em Olivença e apontamos sempre ao futuro. Muito obrigado por estarem connosco a celebrar este dia e muito obrigado por transportarem convosco o sonho de uma Olivença em que a vista não tem limites. Boa tarde. Antes de mais, queria apresentar os meus cumprimentos ao amigo presidente da Câmara Municipal de Olivença, o engenheiro Manuel Gonzalez Andrade, e saudar também, seguramente, pela presença que estará através desta via, o Sr. Vice-Presidente da Deputação de Badajoz, Dom Ricardo Martin, mas também o Eduardo Machado, que tem sido uma pessoa sempre muito próxima da UCLA na divulgação desta relação de proximidade entre Olivença, as cidades de língua oficial portuguesa associadas da UCLA e a própria UCLA. E finalmente, não esquecer nunca o Dr. Ribeiro Castro, que tem sido um intrépido defensor do relacionamento saudável e amigo com Olivença por parte de Portugal,
e que deu também um contributo muito grande para que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Olivença, Manuel Gonçalves, pudesse reconhecer a necessidade de também Olivença comemorar o 10 de junho. E é inteiramente justa esta comemoração. Antes de mais nada, porque o 10 de junho é uma referência simbólica da afirmação de Portugal, de Camões e das comunidades. Como é sabido, a comunidade portuguesa em Olivença tem uma dupla pertença, não apenas da língua, mas também do reconhecimento da própria dupla nacionalidade portuguesa e espanhola. Além disso, os traços de relação histórica de Olivença e a monumentalidade expressiva das duas culturas, da cultura portuguesa e da cultura espanhola, são incontornáveis para quem anda nas ruas da cidade de Olivença. Neste mundo global, em que não há fronteiras, em que há liberdade de circulação de pessoas e de bens, seria absurdo um município como Olivença não ter uma relação de grande proximidade, não apenas afetiva, mas da defesa também dos interesses com Portugal. E por intermédio de Portugal, com os povos e países de língua oficial portuguesa. Isso justificou, aliás, que tivesse havido uma representação através da UCLA de vários representantes das embaixadas dos países de língua oficial portuguesa acreditados em Portugal para estreitarmos uma relação mais ampla, que não se limitasse a Portugal, mas estendesse também a esses países. Isso é muito importante para Olivença, para Portugal e para os demais países, desde logo pelo intercâmbio comercial que se pode vir a fazer e que aproveitará no futuro a todos os nossos povos e países. Há, aliás, empresas com sede em Olivença que comercializam com países de língua oficial portuguesa e, portanto, esta aproximação legitimará ainda mais esse reforço. Por outro lado, e como é sabido, a própria circunstância do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Olivença, como de uma forma clarividente, se ter associado à UCLA numa cerimónia que teve lugar na sede desta última instituição, da qual eu sou secretário-geral, propiciou também que houvesse intervenções a propósito dessa associação de Olivença em vários domínios, no domínio empresarial, no domínio cultural e com a presença também de representantes de países de língua oficial portuguesa. Falei na cultura porque a cultura, tão expressiva em Olivença, a vários títulos, é muito indissociável da própria cultura portuguesa e, por intermédio dela, da cultura dos países de língua oficial portuguesa. A circunstância de haver o reconhecimento das duas línguas no município de Olivença e também do reconhecimento da própria nacionalidade portuguesa e, obviamente, a espanhola, levou a que muitos cidadãos que residem em Olivença, descendentes de portugueses ou mesmo portugueses, tivessem repetido essa nacionalidade e já é um número bastante elevado. Por esta razão, neste 10 de junho, eu não poderia deixar de saudar vivamente todas estas iniciativas e esta aproximação cada vez maior de Portugal com a Olivença e dos países de língua oficial portuguesa também. Faço num momento muito difícil, num momento inesperado da vida do globo, deste planeta, que aliás é o único conhecido para nele vivermos, mas que dá bem conta, em função da pandemia que a todos atingiu, da impossibilidade de nós hoje não estarmos interligados por natureza. A pandemia atingiu todos os povos e países do planeta
foram tomadas medidas de confinamento que começam a ser cada vez mais libertadas, mas de uma forma progressiva, o que não impede que este 10 de junho não possa ser comemorado com a presença física de todos nós, como era desejável e necessário. Daí a forma como o Sr. Presidente da Câmara de Olivença resolveu promover esta iniciativa através das redes sociais e de uma forma muitíssimo meritória. Eu queria chamar a atenção de que neste mundo global, exatamente por efeito daquilo que nos está a ocorrer, nós temos que ter a consciência, povos e países de língua castelhana e de língua portuguesa, da importância que temos no mundo e da necessidade de a reforçarmos. Desde logo ao nível da Europa, com os dois países, Portugal e Espanha, mas também com os países da América Latina, onde a maior parte deles é de língua castelhana, mas onde existe o maior país em termos de extensão geográfica e populacional de língua portuguesa, que é o Brasil. Esse facto, aliado também à presença das nossas línguas noutros continentes, quer seja no continente africano, nomeadamente com a Guiné Equatorial, mas também com a língua portuguesa e a língua castelhana aí presente, e a língua portuguesa em todos os países africanos que falam português, mas também em Timor e ainda em Macau. Essa relação, esse aprofundamento entre os nossos povos e países de língua castelhana e de língua portuguesa é uma garantia muito grande para o futuro, e uma forma de entreajuda entre todos, e de facto somos a esse nível uma potência. Nós entendemos-nos, independentemente da língua que utilizamos, os portugueses e os demais povos de língua portuguesa entendem os povos de língua castelhana, e a inversa é verdadeira se neste caso falarmos pausadamente. Daí a honra que tenho muito grande, enquanto secretário-geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, me associar mais uma vez ao 10 de junho, desejando que para o ano, já libertos dos constrangimentos da pandemia, possamos fazer a sessão presencialmente e aprofundar também presencialmente estas relações tão vastas que nos unirão indelevelmente para o futuro. Muy buenos días para todos nosotros, para los extremeños y para las extremeñas. Portugal es como nuestra segunda casa, ¿no? Por eso, cuando los portugueses y las portuguesas celebran su día, nosotros aquí estamos también celebrando un día importante para todos nosotros, ¿no? Estamos intentando que cuanto antes se abran esas fronteras que el COVID-19 ha cerrado, porque todos nos sentimos raros, todos nos sentimos incómodos, y espero y deseo que en las próximas semanas pueda ser una realidad, que de nuevo España y Portugal, Alentejo, la región centro y Extremadura puedan seguir viviendo y trabajando juntas, ¿no? Por eso, desde aquí y para este día, en nombre de todos los extremeños y todas las extremeñas, a todos los hermanos y hermanas de Portugal, nuestra más cordial felicitación. Un saludo en nombre de todos. Boa tarde a todos. Neste Dia de Portugal, pediram para falar a todos vós, oliventinos, sobre um tema que é da história comum da Península Ibérica, relacionado e de que se têm feito grandes celebrações, infelizmente agora diminuídas na sua intensidade e na sua diversidade, por via desta pandemia que nos surpreendeu e que nos obrigou a fecharmos nas nossas casas. Falo da viagem de Fernando Magalhães e Elcano, que permitiu a primeira circunnavegação da Terra. Nós, portugueses, falamos dessa viagem mais em torno da figura de Fernando Magalhães, que nasceu português e que foi o responsável pelas maiores descobertas relacionadas com a viagem de 1519 a 1522. A viagem foi concluída, como é sabido, por Sebastião de Elcano, que demonstrou, pela sua capacidade de navegar direto das Molucas até Espanha, através do Índico Sul, do Oceano Índico Sul,
nunca antes navegado por nenhuma tripulação, demonstrou uma capacidade como marinheiro absolutamente extraordinária. Elcano trouxe-nos essa proeza de, pela primeira vez, seres humanos darem uma volta completa à Terra navegando. Mas as grandes descobertas científicas foram outras, e essas estão relacionadas, sobretudo, com o homem que concebeu a expedição e que a comandou até abril de 1521, quando faleceu numa ilha das atuais Filipinas. Vou partilhar convosco, durante alguns minutos, um PowerPoint durante o qual vos explicarei as principais consequências da determinação de Fernão Magalhães em fazer a viagem e das consequências que ela teve para o conhecimento da geografia do mundo. O título que dei a esta minha conferência é Magalhães e a descoberta do incerto Ocidente. Porque é a dinâmica que muitas vezes não é totalmente percebida. Nós deixámos-nos ofuscar pelo impacto de um recorde. A circunnavegação. Foi a primeira vez que alguém deu a volta ao mundo, como celebramos outros feitos extraordinários, como o primeiro que subiu ao Everest, o primeiro que chegou ao Polo Sul, que são feitos que levam a que a humanidade sinta maior capacidade de conhecer o espaço, a chegada à Lua, mas que não traduzem exatamente uma descoberta científica. Mas Magalhães está associado a uma corrida ibérica, protagonizada por portugueses e castelhanos ao longo de quase um século, que levou a essa consequência final da descoberta do Estreito dito de Magalhães e do Oceano Pacífico. É sobre isso que vos quero falar muito brevemente, começando por lembrar que o Oceano Atlântico, como podem ver por estes dois mapas que vos estou a apresentar, era totalmente desconhecido dos povos euroasiáticos. Naturalmente que os europeus sabiam navegar ao longo da sua costa, mas nunca desciam pela costa africana abaixo. E os povos africanos, pura e simplesmente, não tinham civilizações vocacionadas para a navegação. E mesmo se passava do outro lado do oceano, no que respeitava aos povos ameríndios, que apenas foram capazes de explorar intensamente os arquipélagos da América Central, mas sem nunca se aventurarem pelo oceano aberto. Portanto, até ao início dos descobrimentos, nenhum ser humano tinha concebido o Oceano Atlântico. Foram, pois, os portugueses que começaram essas viagens através da célebre viagem de Bartolomeu de Gilianes, que em 1434 passou o Cabo Jador, que era o limite dos territórios conhecidos por todos os povos euroasiáticos e da bacia do Mediterrâneo desde a Antiguidade. O que tem de importante essa viagem, curta, poucas léguas abaixo do Cabo, foi, de qualquer maneira, foi o quebrar de um medo que nunca mais dificultou as navegações. Mesmo quando Fernão Magalhães enfrentou revoltas, rebeliões durante a sua expedição, não é porque as pessoas tivessem medo de cair num buraco, não é porque tivessem medo que aparecesse um monstro, era apenas porque lhes parecia aos revoltosos que era uma exploração insensata e que nunca conseguiria encontrar a tão desejada passagem. As navegações portuguesas do século XV não deram a descobrir ainda o Oceano Atlântico. Como podem ver pelo mapa que está aqui à esquerda, que é de 1490, esta exploração da costa ocidental africana, estas navegações permitiram apenas um conhecimento completo da costa ocidental africana, desde o Estreito de Gibraltar até ao Cabo da Boa Esperança. Mas este mapa de 1490 continua a não ter o Oceano Atlântico. Ainda não havia Ocidente. A última década do século XV transformou completamente este conhecimento do mundo, porque as viagens consecutivas de Cristóvão Colombo, de Vasco da Gama, de Caboto, Giovanni Caboto, um navegador veneziano ao serviço da Inglaterra, e de Pedro Álvares Cabral, permitiram que pela primeira vez ganhássemos uma noção do Oceano Atlântico. E o primeiro mapa que nos dá esse vislumbre
é o dito Planisfério de Cantino, desenhado em Lisboa em 1502. É o primeiro mapa, é o mais antigo pelo menos, em que nós já podemos olhar e ver há um Oceano Atlântico. Mas, no entanto, como podem ver também à esquerda, ao Ocidente, tudo o resto era incerto. O Ocidente continuava incerto e a questão mais importante era saber se era possível, navegando para o Ocidente, aceder às especiarias da Ásia. Os mapas que vão sendo produzidos logo na primeira década do século XVI, como este que aqui tem, de um alemão, Waldseemüller, e de um italiano, Rosselli, de Veneza, mostram que havia dúvidas. Se Waldseemüller desenha uma América quase contínua e inteiriça, Rosselli já olha para a América, para o Novo Mundo, apenas com aquilo que nós sabemos ser hoje a América do Sul. E olha para aquilo que nós sabemos ser a América do Norte como uma extensão, uma continuidade da Ásia. E, portanto, continuaram a haver dúvidas se os castelhanos e os outros povos europeus podiam aceder às especiarias da Índia a que os portugueses acediam pelo monopólio que tinham estabelecido, através do Tratado de Tordesilhas, pela rota do Cabo da Boa Esperança. As dúvidas sobre a possibilidade de se atravessar a América com navios e entrar e ter acesso direto, através do Novo Mundo, ao mundo das especiarias, foi definitivamente posta de parte quando Balboa, Vasco Núñez de Balboa, em 1513, atravessou o Panamá e descobriu o que ele chamou o Mar do Sul. Não era ainda exatamente o Oceano Pacífico como nós o conhecemos hoje, mas era a concepção definitiva, era o reconhecimento definitivo de que não havia forma de colocar navios saídos da Espanha a atravessarem o Novo Mundo nas zonas tropicais. Definitivamente, nas zonas tropicais, o Novo Mundo era inteiriço, não tinha estreitos por onde os navios passarem e, consequentemente, as armadas castelhanas não tinham acesso aos portos da Ásia das especiarias. E isso foi uma dificuldade enorme que se levantou a Castela. E não se esqueçam que, nesta altura, estamos em 1513, a América Central ainda não deu ouro a Castela. A América Central é um ponto de passagem onde se pode experimentar o açúcar, como os portugueses experimentavam na Ilha da Madeira, mas onde ainda não proporcionava a riqueza que virá a proporcionar depois de Cortés se instalar no México. E durante todo este tempo levantou-se uma outra dificuldade genérica, que era o de saber onde é que passava o meridiano de Tordesilhas. Mais ou menos, como vemos no mapa de Cantino, foi relativamente fácil estabelecer o meridiano ao ocidente, no Atlântico. Mas onde é que ele passava deste lado? Em que zonas, quais eram as zonas da Ásia que legitimamente, de acordo com Tordesilhas, pertenciam a Castela e quais é que pertenciam a Portugal? Enquanto não se chegasse ao extremo oriente da Ásia, não se poderia saber isso. Fernando Magalhães, entretanto, era um cavaleiro português, nobre, fidalgo, oriundo do norte de Portugal, que, relativamente cedo, embarcou nas armadas da Índia e passou a servir a coroa de Portugal na Ásia. Esteve na Ásia 7 anos e, nesse tempo, teve a oportunidade de conhecer grande parte da Índia e de participar com o governador Afonso de Albuquerque na conquista de Malaca, já no Sueste Asiático, em 1511. Ou seja, Fernando Magalhães era um homem experimentado, era um oficial, que embora nunca tivesse tido um comando enquanto serviu a coroa de Portugal na Ásia, ganhou a experiência que lhe permitiu ser depois um comandante qualificado quando o rei Carlos I de Castela, o futuro imperador Carlos V, lhe confiou a armada que ele dirigiu em busca das Ilhas das Especiarias. Castela, entretanto, continuava desejosa de participar no comércio das especiarias, que, por enquanto, era monopólio dos portugueses. A Castela faltava um acesso que os portugueses tinham de acordo com o Tratado de Tordesilhas. E, portanto, a questão continuava a colocar-se. Haveria ou não uma passagem na América que desse acesso ao continente asiático?
Já se sabia, nesta altura, que pelo norte era impossível. Já se tinha experimentado as águas geladas da América do Norte e era evidente que as águas nunca descongelavam o suficiente. Era evidente que era impossível chegar à Ásia, contornar o Novo Mundo pelo norte. Faltava saber pelo sul. Nesta altura, 1513, os castelhanos tinham chegado à foz do Rio da Prata, que ainda estava a uma latitude muito semelhante à do Cabo da Boa Esperança, em África. E havia a esperança de que por aí, pelo Rio da Prata, se pudesse atravessar a América. Era essa a esperança maior que tinha Fernão de Magalhães. Porque temos que perceber duas coisas. Aquilo que estava em causa nestes tempos eram duas coisas diferentes. Por um lado, este confronto geopolítico entre Portugal e Castela. Quais eram as partes do mundo que cabiam a cada um como zonas de influência por via do Tratado de Tordesilhas. Havia dúvidas. Onde é que, insisto, o meridiano de Tordesilhas passaria a Oriente. E, portanto, esta era uma questão geopolítica. Mas havia também uma questão de natureza geográfica. É que, ao longo de todo o tempo dos descobrimentos, colidiram entre si duas maneiras de imaginar o mundo. Uma que imaginava que o mundo, as águas rodeavam as terras e, consequentemente, se podia sempre navegar de um lado para o outro, porque havia sempre espaços estreitos que o permitissem. Mas havia uma outra concepção, que se vai estender até 1520, que imaginava as águas da terra como uma espécie de grande lago. Um grande lago cercado de terra por todo o lado, quando afinal são as terras que estão cercadas por mares. E esta dúvida também alimentava esta pulsão castelhana de desejar chegar à Ásia e alimentava a esperança portuguesa de que o acesso à Ásia só fosse possível aos europeus através do estreito, da rota do Cabo da Boa Esperança. Magalhães, no fundo, arriscou. Magalhães não tinha certeza nenhuma se podia ou não chegar às Ilhas das Especiarias através do Novo Mundo. Foi uma tentativa que ele fez. Arriscou. Tinha convicções, mas na verdade não tinha prova nenhuma. E a viagem de que vos estamos a falar é de facto uma viagem extraordinária porque permitiu duas coisas fundamentais e que foram decisivas para a história da humanidade, para as relações futuras da humanidade e para a concepção do planeta onde nós, seres humanos, habitamos desde o princípio da nossa existência. É que foi a viagem de Fernão de Magalhães, dura, dificílima, navegando muito mais a sul do que alguma vez os seres humanos tinham feito. Nunca se tinha navegado tão para sul. E nessa navegação tão para sul, acabaram por descobrir o dificílimo e labiríntico estreito, a que chamaram depois Estreito de Magalhães. Finalmente, então, estava encontrada uma passagem entre o Oceano Atlântico e os mares que davam acesso à Ásia. Encontrou, e foi Fernão de Magalhães, enquanto comandante, enfrentando rebeliões na Patagónia, e pondo-lhes fim, foi capaz de encontrar a passagem para a Ásia. E ao encontrar a passagem para a Ásia, Magalhães também descobriu um novo e absolutamente desconhecido oceano, o Oceano Pacífico, o maior de todos, e que os seres humanos não tinham consciência até Magalhães o atravessar. Magalhães e Elcano, um e outro, eram dois extraordinários navegadores, dois extraordinários pilotos. Magalhães dirigiu os seus navios através do maior oceano da Terra, nunca antes navegado, direito até à latitude certa e ao sítio certo, que estava nas imediações das Molucas, as ilhas que ele desejava atingir. E Elcano, como já vos disse no princípio, morto Magalhães, foi o homem que, pegando num dos navios, foi capaz de atravessar o nunca antes atravessado Índico Sul e encontrar a rota certa para chegar à Espanha, com os poucos sobreviventes da sua viagem. E, portanto, Elcano é o homem que terminou a circunnavegação. Na verdade, a coisa mais extraordinária, talvez, desta viagem é que, pela primeira vez, os homens puderam conceber que o seu planeta, que a sua casa, era uma esfera onde a superfície que predominava era a superfície das águas. E que, portanto, foi a primeira vez que se pôde falar de que a Terra é um planeta azul.
É isto que eu gostava de dizer hoje, neste Dia de Portugal, lembrar este feito extraordinário, realizado sob o comando de um português, realizado pela vontade da coroa castelhana. Magalhães, porque é que serviu a coroa castelhana? Porque em Portugal tinha o seu futuro comprometido. Em Portugal existiam centenas de homens com o estatuto social e político de Fernando Magalhães e que, na maior parte dos casos, tiveram melhor atenção do rei do que Magalhães. Magalhães foi posto de parte. E ao ser posto de parte, mas sendo um homem valoroso e desejoso de melhor sorte, preferiu arriscar. E ao arriscar, arrastou um punhado de homens, uns centos de homens, para uma aventura nunca antes experimentada pela humanidade e que deu aso às descobertas extraordinárias de que vos falei. Este processo dos descobrimentos é, sim, um momento extraordinário da história da humanidade, uma revolução que alterou completamente a história de povos, cada um, povos tresmalhados, civilizações que se desconheciam umas às outras. A pouco e pouco, todas as civilizações do mundo foram sendo arrastadas para um destino global. Aquele que enfrentamos hoje, inclusive é nesta pandemia que sofremos hoje e que tocou a todos com uma rapidez quase instantânea, precisamente porque a globalização desencadeada pelos descobrimentos ibéricos, começados pelos portugueses, continuados logo pouco depois por Castela, fizeram com que o mundo caminhasse para esta sociedade global dos nossos dias. As viagens dos descobrimentos são talvez o maior contributo que a Península Ibérica deu à história, insisto, num processo começado pelos portugueses e a que os castelhanos rapidamente deram continuidade. E a continuidade castelhana desses descobrimentos, o destino atlântico da Espanha, é obra da inteligência de Isabel a Católica, a rainha que, ao dar apoio à expedição e ao sonho de Cristóvão Colombo, permitiu que Castela não ficasse subordinada aos interesses geoestratégicos mediterrâneos de Fernando o Católico e, consequentemente, que Castela, através do Atlântico, viesse a ser o motor da monarquia unificada que se tornou e ainda é hoje a Espanha. Portugal, ao lado, continua a ser o país mais pequeno, mas com uma fachada atlântica crucial para toda a Europa, que mereceu, pela vontade do seu povo e pelo interesse dos europeus, permanecer separado, mas sempre a par da Espanha. Portugal, que celebra hoje o dia da sua nacionalidade, o dia da sua identidade, tem em grande parte essa identidade marcada pelo mar e pelos descobrimentos. Muito bom dia. Gostaria de começar por agradecer ao Sr. Alcaide de Olivença e ao professor Eduardo Machado pelo convite e o desafio que me colocaram de vos falar neste momento sobre a língua portuguesa e a sua difusão no Oriente. Chamei este pequeno texto de olhos em bico, a língua portuguesa na China e no Oriente. Quando falamos em Oriente, Ocidente, naturalmente estamos a refletir sobre a disposição geográfica das várias massas terrestres, o que nos reporta naturalmente para a localização do observador. Ora, aquilo que é o Oriente para a Europa não é o mesmo que o Oriente para a China, visto que as grandes civilizações as antigas civilizações, são grandes entidades que têm uma visão do mundo etnocêntrica, tal e qual como a visão europeia é eurocêntrica, a chinesa é sinocêntrica. E é muito interessante constatar que no século XVI, quando os planisférios se começam a difundir e criados pelos europeus, esses planisférios
tinham naturalmente o centro da carta geográfica era a Europa, e à sua direita, portanto, ao Oriente, ficaria a China e os territórios, a Índia e os vários continentes e oceanos a Oriente, e ao Ocidente, o Atlântico e a América. Quando Matteo Ricci chega à China e quando o imperador chinês, o imperador Ming, lhe pede então a execução de um mapa, o Matteo Ricci faz-lhe um mapa sob, enfim, com esta visão europeia do mundo, do globo terrestre, e esse planisfério naturalmente desagradou bastante ao imperador chinês, que lhe pediu para fazer um mapa correto, um mapa segundo a percepção chinesa do universo e do mundo, e nesse sentido Matteo Ricci teve que desenhar o mapa como realmente era a visão chinesa, o que era o espaço cínico no centro e o restante à sua direita e à sua esquerda. Muito bem, a língua portuguesa é uma língua falada nos 8 países oficiais que têm a língua portuguesa como língua oficial: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, igualmente na cidade de Macau, na China. Organizações internacionais onde se fala o português nas Nações Unidas: União Africana, União Europeia, Unasul, Mercosul, OEA, CPOP e na União Latina. Ora, o português foi anteriormente oficial em vários territórios, como em Ceuta, Casamansa, no Estado português da Índia, no Estado independente de Acre, em Malaca, na Cisplatina, Uruguai, na República Juliana, na República Rio-Grandense, no Sri Lanka, mas continua sendo obrigatório o seu ensino em países como o Uruguai, a Argentina, a Venezuela, a Zâmbia, a República do Congo. Bom, e como se explica que a língua portuguesa, no fundo, esteja espalhada por 5 continentes, envolvendo os vários oceanos? A razão é simples e tem a ver com, desde que no século XV os portugueses partiram no seu movimento de expansão pelos oceanos e pelos continentes à procura do mítico Preste João, ou do Oriente, ou do país das sedas. Esse esforço, que era um esforço, que ia na ponta da lança, digamos, da pressão europeia para encontrar novos recursos económicos e humanos. Esse esforço de a língua portuguesa se estender ao globo à medida das navegações foi um processo natural. A expansão chegou à Ásia, progressivamente ocupando vários territórios, e essa expansão influenciou então com a difusão da língua portuguesa na Índia, na costa do Coromandel, no Ceilão, o reino do Pegu, as ilhas de Sumatra, a China, até chegar ao Japão. No século XVI, a língua portuguesa era falada desde a Madeira, então, até ao Japão, naturalmente Portugal até ao Japão. Enquanto os portugueses, por sua vez, se mantiveram senhores do comércio do Oriente por um pouco mais de um século. A língua portuguesa foi um meio de comunicação
entre esses povos asiáticos e os demais países que foram em busca de explorar as riquezas do Oriente no encalço das navegações portuguesas, desde a França, a Inglaterra, a Holanda. E conto-vos uma pequena história que encontrei na sala de documentos Richelieu da Biblioteca Nacional de Paris, uma carta encriptada que foi escrita pelo capitão de Malaca para o capitão de uma das suas embarcações que iria visitar um sultão das Ilhas das Especiarias. A carta estava encriptada porque, naturalmente, quer o sultão, quer os oficiais das cortes asiáticas que comerciavam com os portugueses conheciam a língua portuguesa. Alguns dos filhos desses responsáveis políticos, dirigentes, líderes, vinham inclusivamente estudar para Portugal. E a carta estava encriptada porque aconselhava e dizia, ordenava ao capitão da embarcação que negociasse com o sultão, mas que negociasse simultaneamente com as forças de oposição ao sultão, vendendo armas de último modelo ao sultão e umas armas um pouco mais atrasadas ao outro, enfim, à guerrilha, portanto, à oposição ao sultão. Esta é uma patente revelação de como o português era realmente divulgado, era uma língua de comércio nos mares do Oriente. Muitos tratados, documentos, acordos foram escritos em língua portuguesa, já que os governantes das maiores potências europeias da época perceberam que esta seria a língua mais adequada para fazerem as devidas negociações que os levariam a apropriar-se do direito de explorar tais terras. Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, a língua portuguesa foi utilizada para fins políticos, especialmente na costa do Oceano Índico, devido à presença portuguesa. Influenciou, pois, várias línguas em litorais de vários oceanos, do Atlântico ao Índico e Mar da China ao Oceano Pacífico. Línguas como o africana, da África do Sul, o Swahili na costa oriental de África, das costas da Índia, ainda com comunidades que falam presentemente o português, como em Goa, Damão e Diu, o malaio, o indonésio, o bengali, o japonês no Sri Lanka, o tetum de Timor e na China, na região de Cantão. Timor-Oeste foi administrado por Portugal até 1975, data em que foi invadido e ocupado violenta e militarmente pela Indonésia durante 24 anos, até 1999. E, mais uma vez, o português foi uma língua de resistência que foi proibido pelo ocupante indonésio. Durante 24 anos foi proibido o ensino da língua portuguesa em Timor-Oeste. Inclusivamente, este povo sofreu um grave genocídio às mãos do ocupante indonésio. O português é atualmente a língua oficial, juntamente com a língua local, o teto. Bom, chegamos à China. Chegamos em 1513 à ilha de Tamão, no Rio das Pérolas, Rio de Cantão. Macau surge a partir de 1557. Documentos escritos em português, naturalmente, dão-nos conhecimento da existência do porto de Amacau, como se chamava esta cidade nos seus primórdios. É uma carta de Fernão Mendes Pinto que relata precisamente uma viagem a Macau. Até 1999, Macau esteve sob a administração de Portugal e regressou à administração chinesa com grandes concessões de liberdades e garantias constitucionais, como, mais uma vez, a importância da língua, manter o português
como língua oficial durante 50 anos. Mas, infelizmente, ainda só é falado por uma pequena parte da população, responsabilidade da administração portuguesa há mais de 5 séculos, e também, enfim, devido à globalização. Há vários meios de comunicação, jornais, rádios, televisão, em língua portuguesa em Macau e que são apoiados ativamente com subsídios do governo da China. Ora, o ensino da língua portuguesa encontra-se em vertiginosa expansão, podemos mesmo dizer assim, em universidades chinesas, e o governo de Pequim não tem não tem poupado esforços em investimentos em tentar incentivar, promover o estudo da língua de Camões e também do brasileiro Machado de Assis. Este estudo e esta promoção, conduzido pelas autoridades, quer as centrais de Pequim, quer as da cidade de Macau, têm feito da cidade de Macau o centro desta expansão do ensino da língua portuguesa, basicamente em duas grandes instituições, o Politécnico e a Universidade de Macau. Estas públicas, mas também as universidades privadas de Macau. São o resultado de uma estratégia clara de difusão e expansão do português na China. Nos últimos 20 anos, o número de universidades chinesas que ensinam português praticamente quadruplicou, passando de 6 para mais de 30 instituições universitárias. Há atualmente milhares de bolsas da China, que é da região administrativa especial de Macau, do governo de Macau e do governo central, para estudantes do interior da China poderem ir a Macau, a Portugal e ao Brasil aprender a língua portuguesa. Mas começa a haver igualmente milhares de bolsas para ocidentais e em especial para estudantes dos países lusófonos irem aprender chinês na China. Normalmente são as embaixadas e as universidades que disponibilizam essas bolsas. Há o desejo, claro, da China de formar muitos professores e tradutores de língua portuguesa. Só 2,4% da população de Macau, segundo o censo de 2006, fala o português. Mas tem havido um crescimento da comunidade que fala português em Macau. A administração da cidade é oficialmente bilingue e todos os sinais e placas públicas são escritos em cantonês e em português, ambas as línguas na mesma placa. É justamente este caráter híbrido e cosmopolita que faz de Macau uma área estratégica para o projeto de expansão dos estudos da língua portuguesa em território chinês. Tal expansão tem uma clara dimensão económica e geopolítica, ligada a interesses estratégicos chineses na América Latina e, sobretudo, na África lusófona. A China é o maior cliente do continente africano, quer a nível de investimentos, quer a nível de importações. A presença chinesa nos países lusófonos é muito clara e grande. Os investimentos chineses na América Latina cresceram nas últimas décadas de maneira rápida e consistente. De 2009, a China, desde esta data, é o maior parceiro comercial do Brasil, ultrapassando os Estados Unidos. É preciso lembrar também que o português é uma língua global. De facto, é a terceira ou quarta língua que mais cresce no mundo, atrás apenas do espanhol e do inglês. Além disso, em termos absolutos, é a terceira ou quarta em ambiente de negócios relacionados com petróleo e gás. Sem contar com os países de língua portuguesa, a China é aquele onde mais cresce o ensino da língua portuguesa. Segundo o crescimento populacional em estimativas das Nações Unidas de 2016,
Prevê-se que até ao fim do século existam mais falantes de português na África do que no Brasil, sobretudo devido à retração no crescimento populacional brasileiro e à explosão populacional liderada pelos países de língua portuguesa, como Angola e Moçambique. No conjunto, estes 5 países países africanos de língua oficial portuguesa somarão cerca de 266 milhões de habitantes em 2100, ultrapassando dessa forma, se tal se confirmar, o Brasil como uma população prevista de 200 milhões. A China investiu muito na preservação do património histórico e arquitetónico da cidade de Macau, chegando inclusivamente a pressionar e a promover Macau como, após o seu regresso à administração chinesa, Macau, a património da humanidade, da própria cidade, do centro histórico da cidade, e foi à frente dos vários sítios chineses nesse ano de 2000 para ser classificado, e assim foi. Em Macau há anualmente inúmeras conferências, seminários internacionais para analisar e promover o estudo da língua portuguesa a nível académico, usufruindo do apoio do governo. A China tem atuado estrategicamente na articulação entre as políticas culturais e interesses geopolíticos para recuperar a sua natural posição de potência global, como foi até ser invadida na Guerra do Ópio pelas grandes potências ocidentais nos finais do século XIX. E ao investir no ensino da língua portuguesa, Pequim reconhece a importância da língua em contexto global e aponta para oportunidades de projeção internacional através do português, o que não tem sido valorizado, é necessário reconhecê-lo, pelas elites económicas dos países lusófonos. O ensino da língua portuguesa como língua estrangeira é mais recente do que o ensino de outras línguas estrangeiras, como o inglês, o japonês, o francês e o russo, entre outras. Ao contrário da língua inglesa, que é a língua estrangeira mais enraizada na China, que desde o primeiro ciclo de estudos, a aprendizagem do português concentra-se maioritariamente no nível universitário. Mas, nos últimos anos, há cada vez mais universidades na China, cerca de 30, sem contar com Macau e Hong Kong, que oferecem cursos de língua portuguesa, registando-se um aumento notável do número de alunos que aprendem esta língua no interior da China. Calcula-se à volta de 3.000 estudantes. O número de chineses interessados em aprender português cresceu exponencialmente à medida do aumento do apoio do governo da China para fazer de Macau a plataforma comercial da China com os países lusófonos. E agora, ao incentivar Macau a integrar o projeto da Grande Baía de Cantão e Hong Kong. O crescimento das trocas comerciais entre a China e a lusofonia tem propiciado uma crescente necessidade de formar quadros chineses para trabalhar com os países de língua portuguesa. As motivações dos alunos para irem procurar a língua portuguesa têm sido, no essencial, motivos de promoção da sua carreira profissional. Mas existem outras motivações, como gostar da cultura portuguesa ou brasileira, gostar do futebol ou de algumas figuras como o Figo ou o Ronaldo. Há diferentes razões para a aprendizagem da língua, de uma língua. Naturalmente que esta, a portuguesa, o principal é, sem dúvida, essa procurar uma carreira profissional de sucesso. Há crescente visibilidade das relações económicas e culturais entre Portugal, a lusofonia e a China, a par da guerra comercial com os Estados Unidos, aumentou
a importância e a atividade da língua, a atratividade da língua portuguesa. Saber português permite aceder a cargos oficiais em ministérios ou embaixadas e outras atividades profissionais como jornalismo e o mundo empresarial. Um bom sinal do desenvolvimento seguro do ensino da língua portuguesa na China é o facto de já mais de 65% dos professores serem chineses e, além do mais, jovens. Quanto às dificuldades de aprendizagem do português, típicas de um falante de mandarim, a principal reside na existência de alguns fonemas no mandarim em alguns dialetos, como por exemplo o U, que é um dialeto existente em Xangai. A língua chinesa é uma língua tonal e o português possui sons que não existem em chinês, e a gramática portuguesa é bastante mais complexa do que a chinesa. Foi um prazer estar conversando convosco. Agradeço mais uma vez o convite e desejo-vos um ótimo resto de um bom dia 10 de junho, alertando para que quem queira aprender a língua portuguesa ou queira aprender chinês ou português e ser professor de português, pode aceder a várias bolsas que também existem para os alunos ocidentais, quer espanhóis, quer portugueses. Tenham um bom dia. Muito obrigado. Num deserto sem água, numa noite sem lua, num país sem nome ou numa terra nua. Por maior que seja o desespero, nenhuma ausência é mais funda do que a tua. Ausência. Num deserto sem água, numa noite sem lua, num país sem nome ou numa terra nua. Por maior que seja o desespero, nenhuma ausência é mais funda do que a tua. Liberdade. Aqui nesta praia, onde não há nenhum vestígio de impureza. Aqui onde há somente ondas tombando interruptamente. Por espaço e lúcida unidade. Aqui o tempo aproximadamente encontra a própria liberdade. Sofia de Melo Breiner. Um dia gastos voltaremos, a viver livres como os animais. E mesmo tão cansados floriremos, irmãos vivos do mar e dos pinhais. O vento levará os mil cansaços, dos gestos agitados e reais, e há de voltar os nossos membros laços à leve rapidez dos animais. Só então poderemos caminhar, através do mistério que se embala, no verde dos pinhais, na voz do mar, e em nós germinará a sua fala. Sofia de Melo Breiner, Cantata de Paz. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos relatórios de fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror. A bomba de Hiroshima, vergonha de nós todos, reduziu a cinzas a carne das crianças. Da África e Vietnã, sob a lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados. Nada pode apagar o concerto dos gritos, o nosso tempo é pecado organizado. Sofia de Melo Breiner. Mar sonoro, mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. A tua beleza aumenta quando estamos sós, e tão fundo intimamente a tua voz, se arruma em secreto bailar do meu sonho. Que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim. Sofia de Melo data. Tempo de solidão e de incerteza. Tempo de medo e tempo de traição. Tempo de injustiça e de vileza. Tempo de negação. Tempo de mascarada e de mentira. Tempo de escravidão. Tempo dos coniventes sem cadastro. Tempo de silêncio e de mordaça. Tempo onde o sangue não tem rastro. Tempo de ameaça.
Não chegamos, já lá estavam, e foi Dom Dinis quem mandou construir a torre de homenagem da nossa cidade. Uma visita por Coimbra faz-nos lembrar que nós formamos parte da vida dos nossos vizinhos. É assim que faz sentido tudo aquilo que cá e lá encontramos, desde os escudos pelas ruas até o arte manuelino, único neste lado da raia. A transmissão da cultura e a língua é património de todos. Para além do Guadiana, ficamos nós e continuamos a aprender mais coisas de um passado partilhado que olhamos não com saudades, senão com vontade de não esquecer. Conhecer-se a si próprio foi, desde a mais remota antiguidade, a principal condição da virtude. O grande atrativo turístico de Olivença radica na biculturalidade portuguesa e espanhola, presente quer seja nos monumentos, quer na herança cultural da cidade. Do passado medieval ainda podemos visitar as muralhas do século XIV, das quais temos 2 portas muito bem conservadas e a torre de homenagem reforçada em tempos de João II. Em 1501, segundo o impulso da rainha Dona Leonor, foi fundada em Olivença a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia. No interior da Capela do Espírito Santo, podemos hoje desfrutar dos azulejos barrocos pintados por Manuel dos Santos, que representam as obras da Misericórdia. Foi durante o reinado de Manuel I quando Olivença teve a sua época de maior esplendor. Em 1509 começou a construção da Ponte da Ajuda, que seria destruída só 2 séculos mais tarde. A partir de 1512, os bispos de Ceuta residiram em Olivença, sendo o primeiro Frei Henrique de Coimbra quem celebrou a primeira missa no Brasil e foi confessor do rei Dom Manuel I. O bispo foi sepultado na Igreja da Madalena, que é um exemplo formidável do gótico manuelino. Também no século XV decidiu-se instalar o edifício das Casas da Câmara, cuja singular porta manuelina tem se convertido no símbolo identificativo da cidade. Na igreja de Santa Maria do Castelo podemos ver o retábulo barroco de talha dourada da árvore de Jessé, o maior que se conserva dos que ainda restam. Mas também há opções para os que gostarem da natureza. Desde o Ancoradouro de Vila Real podem-se fazer tranquilos passeios de barco no Alqueva. E aquelas que quiserem ver ao vivo a floração da rosa albardeira têm a oportunidade na Serra de Alor, no mês de abril. No convento de São João de Deus, encaixado no interior de um dos 9 bastiões da muralha do século XVII, encontramos hoje em dia o posto de turismo, o melhor ponto de partida da visita a Olivença. Olivença, a beleza está em voltar.